E aí, galera? Tudo certinho? Beleza, né? Pessoal se conectando aí. Vamos para mais umas dicas de língua portuguesa. Tranquilo. Cadê, galera? De onde? Cadê a galera? De Recife, Rio de Janeiro, São Paulo? Como é que é o negócio? Diz aí de onde é que é? Boa noite, aula show, beleza, Andresa? Valeu. Recife, São Paulo, Max de São Paulo aí. Jaboatão, Pernambuco. Beleza. Olinda. E onde mais? Thalita, boa noite. Beleza, pessoal. Tranquilo. Então eu acho que o pessoal já se conectando aí. Valeu. Valeu, gente. Natal, pessoal do Natal. Belíssima cidade. Infelizmente passando por uma situação problemática agora, né? Uma violência. Natal que era uma cidade bastante tranquila. Não sei se está tão tranquila assim como era antes, né? Mas, pessoal, olha só, algumas dicas aqui de regência verbal, né? Alguns alunos se confundem. Boa noite, pessoal. Beleza, eu vou concentrar aqui no vídeo. Depois, quem tiver dúvida, tira a dúvida comigo, tá certo? Beleza, então é o seguinte, o pessoal se confunde muito com regência verbal, né? Tiago, como é que funciona a regência e como é esse negócio, né? Regência é a mesma coisa de concordância? Mas é claro que não, meu filho. Regência é diferente de concordância. Ei, Tiago, mas qual é a diferença mesmo entre regência e concordância? Galera, concordância verbal tem a ver com a relação do verbo, a relação que há entre o verbo e o seu sujeito. Isto é, como é que ocorre concordância verbal? O verbo fica no singular ou no plural, a depender do sujeito. O sujeito estando no singular, o verbo fica no singular. Sujeito estando no plural, o verbo fica no plural. É assim que nós avaliamos concordância verbal. Então o que a gente vai avaliar em regência? A transitividade do verbo. Se o verbo pediu ou não complemento e se o complemento veio ou não seguido por preposição. Então, Tiago, mostra aí exemplo. Pessoal, verbo assistir com o significado de ver. O que é que acontece com esse verbo? Verbo assistir com o significado de ver. Perfeito. Se é direto ou se é indireto. Beleza, Rafa. Olha, então, verbo assistir com o significado de ver. Pede ou não preposição? Pede. Quem assiste, assiste a. Eu assisti ao filme. Então, o verbo assistir com o significado de ver pede preposição. Já o verbo assistir com o significado de ajudar, ele não pede preposição, pelo menos a maioria dos gramáticos fala assim. Mas há gramáticos que dizem que o verbo assistir com o significado de ver pode pedir preposição. Tiago, e o verbo assistir com o significado de pertencer, pede preposição? Pede. Então veja, entenda. Eu assisti ao filme. Significado de ver pede preposição. O médico assistiu o paciente. Verbo assistir com o significado de ajudar não pede preposição, pelo menos na maioria dos casos, a maioria dos gramáticos falam dessa maneira, né? Verbo assistir com o significado de pertencer. O direito de criticar assiste ao cidadão. O direito de criticar assiste ao cidadão também é um verbo transitivo indireto e pede preposição a. Mas a gente tem que lembrar que o verbo assistir pode pedir a preposição em, quando está com o significado de quê? De morar. Só que o verbo assistir com o significado de morar, gente, apesar de pedir preposição em, é um verbo intransitivo. Ei, Tiago, como é que funciona isso? Verbo intransitivo pedindo preposição em? Como é que o verbo intransitivo pode pedir preposição? Pode, viu? Verbo intransitivo pode pedir preposição. E como é que eu sei que verbo intransitivo pede preposição? Como é que eu vou saber que é verbo intransitivo se ele está pedindo preposição? Eu tenho que notar o que aparece após o verbo. Se o que apareceu após o verbo é um adjunto adverbial, o verbo será intransitivo. Adjunto adverbial, pessoal, é aquele elemento que vai trazer o mesmo valor, pelo menos na maioria dos casos, de um advérbio. Então, é um adjunto adverbial. Beleza? Aparecendo após o verbo vai ser intransitivo. Belezinha? Tranquilo. Lembra também do verbo aspirar?
que pode apresentar o significado de inalar ou o significado de desejar. Com o significado de desejar, tanto o verbo aspirar como o verbo visar exigem uma preposição. Tanto o verbo aspirar como o verbo visar, com o significado de desejar, exigem preposição. Então, eu aspiro ao sucesso, eu viso ao sucesso. Significa que eu desejo. Tanto o verbo aspirar como o verbo visar, com o significado de desejar, exigem preposição, certo? Tiago, e com os outros significados? Bom, aspirar e visar com qualquer outro significado não admitirão preposição. Serão verbos transitivos diretos. Então se liga nisso aí. Aspirar e visar com o significado de desejar pedem preposição. Com qualquer outro significado não exigem e são verbos transitivos diretos. Tudo bem? Exemplo. O atirador visou o alvo e disparou. O atirador visou o alvo e disparou. Isto é, visar com o significado de mirar, não pede preposição. O juiz visou o documento. Verbo visar com o significado de pôr o visto, assinar, também não pede preposição. E verbo aspirar com o significado de inalar ou sorver, isto é, eu aspirei o pó do tapete, né? Com o significado de inalar, não exige o que? Preposição. Então, pessoal, eu falei aí de 3 verbos, né? O verbo assistir, o verbo aspirar e o verbo visar, e eu acho que vocês já começam a compreender como é que funciona a regência, né? Regência é isso, a gente vai analisar o sentido do verbo e, claro, depois do sentido eu avalio o quê? A transitividade do verbo, se o verbo é VTD, se é VTI, se é VTDI, e, claro, junto com isso eu avalio se o verbo pediu ou não preposição. Então, a gente vai, nessas dicas aos poucos, né, avaliando regência verbal. Gente, é assim, os verbos visar e aspirar não vão admitir o lhe, né, quando estão com o significado de desejar. Eles não admitem o lhe, tá certo? Com o significado de desejar. Então, por exemplo, eu aspiro ao sucesso. Eu posso dizer, eu lhe aspiro? Não. Eu aspiro a ele. Eu viso a ele, né? Então, realmente não vão admitir o lhe. Perfeito. Assim como o verbo assistir com o significado de ver, que não admite o lhe, tá certo? Então, eu assisti ao filme, eu não posso dizer eu lhe assisti, e sim eu assisti a ele. Então, tem que ficar atento a isso. Beleza? Tudo bem, senhores? Lembra daquela história também do verbo assistir com o significado... verbo assistir, ó. Da expressão aonde. Pessoal, aonde traz aí um caso de regência. Eu só posso aplicar a expressão aonde quando o verbo exigir preposição a. Aonde você vai? Quem vai a algum lugar, né? Eu aproveito para lembrar daquela musicazinha do grupo Cidade Negra, né? Música antigona, que eu sempre lembro em sala de aula, em que ele canta assim: aonde você mora, aonde você foi embora, aonde você foi morar, né? Foi embora não, pô. Aonde você foi morar. Então, ele utiliza aonde aí. Rapaz, foi feio aí cantando, né? Foi mal aí. Na verdade é onde você mora, perfeito. Não é aonde você mora, porque eu não posso utilizar aonde com o verbo morar, já que quem mora, mora em algum lugar e não a algum lugar. Eu não moro a algum lugar, né? Eu moro em. Então eu só posso aplicar aonde quando o verbo pede preposição a, beleza? Aonde você vai. Mas aonde você foi morar ou aonde você mora, não. Onde você mora. Mas claro que na música, se a gente fosse cantar onde você mora, onde você foi morar, é difícil, né? Então, por uma questão de cadência da música, né, é permitido aí usar aonde é a chamada licença poética. Beleza? Tudo bem? Entendido, senhores, isso? Alguma bronca, alguma dúvida a respeito de regência? Claro, eu não terminei regência, essa é só a nossa dica de hoje, mas eu quero que você continue acompanhando. Canta muito, Tiago, o que é isso, cara? Não, canto nada. Péssimo, né? Beleza, mas eu tenho uma musicazinha de regência que eu vou apresentar para vocês depois aqui. Vou pegar o violão, hoje não, mas fiquem aguardando aí que eu vou
fazer uma aula aqui com violão para que a gente possa trabalhar essa musicazinha de regência, né, para que a gente lembre alguns verbos. Beleza? Olha só, serenata. Beleza, vamos fazer isso. Jerusinha. Tá tirando onda, né, Jerusinha? Dizendo que eu dou muita aula, mas não canto nada. É isso aí, tá certo. Beleza, o pessoal só na zona aí, né? Tirando onda mesmo. Tá certo. Um dia eu apareço no The Voice, viu? No The Voice Brasil. Beleza. Metesse o alho nos ovos. Perfeito, é isso aí. Pronomes oblíquos átonos. Beleza, tá certo, galera. Canta bem, é? Beleza, depois eu dou uma palhinha aqui pra vocês tocando violão. É isso aí, quem sabe eu não sou aprovado. E aí vocês começam a... Eu dou minha conta aqui, vocês depositam um cachê. O cachê da música. Beleza, galera. Tudo bem. Então vamos ficar por aqui, né? Tá tranquilo? Então, senhores, uma boa noite pros senhores. E aí? Fala aí, Beth. Alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Beleza, né? Então, pessoal, tá tranquilo, então ótimo. Então, pessoal, vamos ficar por aqui? Então, até a próxima. Boa noite para os senhores e vamos lá. E vamos nessa. Até a próxima, galera.